A segunda lei da termodinâmica consiste basicamente no princípio de que não existe nenhuma máquina térmica, ou seja, qualquer máquina que transforme energia em trabalho, que opere em ciclos, que vai transformar 100% dessa energia recebida em trabalho. Ou seja, o esquema de uma máquina térmica seria mais ou menos esse. Uma fonte quente, que seria o calor ou a energia recebida, vai transformar um pouco dessa energia em trabalho. Mas o que ela transformar em trabalho, ela não vai transformar toda a energia recebida. Ela vai transformar apenas uma parte dessa energia, porque a outra parte vai ser rejeitada pela máquina para uma fonte fria. Ou seja, nunca vai existir uma máquina que vai transformar 100%, porque ela sempre vai rejeitar uma parte para esta fonte fria. Então, a equação para a segunda lei da termodinâmica consiste na seguinte forma. O que é a nossa fonte quente é igual ao QF, que é a nossa energia rejeitada pela máquina, mais trabalho, que é o que essa máquina utilizou de energia. Por que essa equação? Porque o QQ seria o calor recebido. E esse calor recebido ele vai ser dividido em duas partes. O T, que é o trabalho, e o QF, que é a fonte fria. Então, para descobrir o QQ, é simplesmente fazer o QF, a energia rejeitada, mais o trabalho, a energia aproveitada. Outra fórmula que pode ser observada na segunda lei da termodinâmica é o rendimento. Rendimento consiste em o percentual de energia recebida do QQ que a gente vai transformar em trabalho. Ou seja, rendimento, a letra grega, é igual a trabalho, que é o que é útil para a gente, da energia que foi recebida, sobre o que é a nossa fonte de calor, a fonte quente. Então, vai ser rendimento igual a trabalho dividido por QQ, pois queremos apresentar o percentual de energia recebida. Então, exemplo, o rendimento de uma máquina que for 30%, rendimento de uma máquina que for 30%, significa que essa máquina conseguiu converter esses 30% em trabalho. Então, 30% que foi recebido da energia foi convertida em trabalho. O rendimento nunca vai ser maior do que 100%, ou seja, rendimento sempre vai ser menor do que 100, porque uma máquina térmica, segundo a segunda lei da termodinâmica, uma máquina térmica nunca vai converter 100% do calor recebido em trabalho, ou seja, o rendimento dela nunca vai ser maior do que 100%. No processo espontâneo, o calor, no caso a energia, é rejeitada para o frio, para a fonte fria. E parte deste calor recebido é transformado em trabalho. Por isso, o rendimento é trabalho, que é o que é útil, dividido pelo QQ, que é a nossa fonte quente, que é o que vai nos dar energia para poder transformar em trabalho. No processo espontâneo, sempre vai ser passado calor do mais quente para o mais frio.
Mas quando esse processo acaba sendo forçado, é o contrário. E isso é chamado de máquina frigorífica. Isso acontece quando o trabalho ele é concebido, ele é cedido e assim ele faz a fonte fria retirar calor e ceder para a fonte quente. Isso vai ocorrer geralmente em geladeiras, em que a área de dentro é a nossa fonte fria e o meio exterior é a fonte quente. O compressor da geladeira vai ser o que vai dar a energia para ocorrer o processo de tirar o calor de dentro para passar para fora. Então, o compressor é o que cede a energia e assim faz realizar o processo. Só que na máquina frigorífica não é chamado de rendimento como na máquina térmica, é chamado de eficiência. E a eficiência corresponde ao QF, a nossa fonte fria, sobre trabalho. Então, um exercício. Em uma máquina térmica são fornecidos 3 kJ de calor pela fonte quente para o único ciclo. Então, o QQ é 3 kJ e 780 joules passam para a sua fonte fria, ou seja, o QF é 780 joules. Qual o trabalho realizado, ou seja, está nos perguntando o trabalho, e qual o seu rendimento? Qual o rendimento? Então, 3 kJ não estão na mesma unidade do que 780 joules, mas sabemos que 1 kJ correspondem a 1000 joules, ou seja, 3 kJ são 3.000 joules. E agora que eles estão na mesma unidade, a gente pode calcular o trabalho. QF mais T. Agora é só substituir os valores na fórmula e encontrar o trabalho. Então, aqui, QQ é 3.000, igual a 780, que é o nosso QF, mais trabalho, que é o que a gente quer descobrir. Então, 3.000 menos 780, porque passa para o outro lado e troca o sinal, igual a trabalho. Isso vai nos render um trabalho de 2.220 joules. Então, 2.220 joules é o que essa máquina térmica consegue pegar do calor recebido da fonte quente e transformar em trabalho. Agora, o rendimento dessa máquina. Rendimento a gente sabe que rendimento é trabalho dividido pelo QQ, que é a energia que é por onde é fornecida. Então, trabalho a gente acabou de descobrir que é 2.220 e o QQ diz no enunciado 3.000. Essa divisão tem um valor de 0,74, ou em porcentagem, 74% essa máquina tem de rendimento.